Eu converso agora com o Dr. André Peixoto, oncologista. Seja muito bem-vindo ao Vida Leve. Dr. André, eu quero saber do seguinte, o que está acontecendo? Já que a gente está aí na campanha Setembro Verde, a gente vem percebendo um número de jovens cada vez maior sendo acometidos pelo câncer de intestino. O que é isso? Muito bom dia. Bom dia a todos. Se falava que o câncer de intestino, por exemplo, era uma doença de pessoas a partir da quinta década, né? Depois de 50 anos. Hoje a gente vê pessoas de 30 anos, até menos de 30 anos, com a doença. E a gente sabe que o modo de se viver tem influenciado bastante nisso. Claro, ainda existem fatores hereditários associados, fatores que a gente tem estudado cada vez mais, mas 80% dos casos não são hereditários. O sedentarismo, as taxas de obesidade têm elevado muito no mundo inteiro, mesmo com todas as campanhas, a gente ainda percebe que existe um alto número de pessoas que fumam. A questão do álcool, do abuso do álcool, não é apenas o beber, a quantidade que se bebe é importante. E a questão da alimentação. Acho que disso tudo que a gente falou, a alimentação é a grande vilã nessa história, porque assim, a quantidade de alimentos embutidos, de alimentos industrializados, e esses alimentos eles são ricos em substâncias carcinogênicas que transformam a célula, modificam a célula e podem gerar um câncer. Quais são os sinais aí, sintomas que ligam aí o nosso alerta? Câncer de intestino, ele pode ser muito silencioso ou ser muito sintomático. Sangramento nas fezes, tem que se pensar, tem que se pensar em neoplasia também, apesar de sangramento nas fezes ser mais comum nas doenças benignas, por exemplo, hemorroida, parasitoses, que são as infecções por parasitas, por verminoses. Eles dão sangramento também nas fezes. Você já entra em pânico, né? Mas câncer tem que ser lembrado. Alteração do ritmo do intestino. Aquela pessoa que tinha um intestino regular e passa a ter um intestino disfuncional, ou seja, ele começa a oscilar entre diarreia e obstipação. Ou ele tinha o intestino mais ressecado e começa a ter diarreia. E outros sintomas que não são tão específicos, como dor abdominal, perda de peso, uma anemia que não é bem explicada. Então são outros sinais e sintomas que também podem estar associados ao câncer do intestino. O câncer coloretal, que também é chamado câncer de colo e reto, ele pode ser prevenido? Então vamos começar falando um pouquinho de detecção precoce. O que é detecção precoce? É você detectar lesões iniciais que ainda não se transformaram num câncer. Como é que isso é feito no caso do câncer de intestino? Pela colonoscopia. O nome é esse mesmo. Colonoscopia, que é um exame considerado invasivo, porque você vai colocar um aparelho dentro do intestino, vai ter que ser sedado, o paciente é sedado, ele dorme para fazer o exame, mas o exame hoje é o que a gente tem de melhor para diagnosticar essas lesões. E essas lesões iniciais, que ainda não se transformaram no câncer, elas podem ser retiradas e o paciente fica livre próprio exame. No próprio exame. Então, a detecção precoce é fundamental. Então, hoje, a gente sabe que as pessoas, os indivíduos de uma forma geral, a partir dos 45 anos, eles precisam começar a fazer colonoscopia. O intervalo entre essas colonoscopias, isso vai ser variável. Então, pacientes que não têm nenhuma alteração na primeira colono, eles podem repetir essa colono de 3 a 5 anos. Pacientes que têm alguma alteração na colonoscopia, algum achado suspeito, eles vão repetir com uma frequência menor, ou a cada 2 anos, ou a cada ano. Então, isso varia um pouco. Isso nos pacientes que não têm nenhum sintoma. Isso. Nos pacientes que têm sintomas, essa colonoscopia pode ser feita a qualquer momento, em qualquer idade. Isso vai depender de uma orientação e de uma solicitação de um profissional médico. E também quem tem histórico familiar. Pronto, quem tem histórico familiar da mesma forma. Só que na questão do histórico familiar, essa detecção precoce,
ela se inicia um pouco antes, a partir dos 40 anos. Como é que está o tratamento do câncer do intestino hoje? Hoje a gente consegue diagnosticar mais precocemente a doença, tratar com melhores resultados desses pacientes, seja com ferramentas como cirurgia, né? Com radioterapia também, que é uma modalidade de tratamento que a gente usa sobretudo no câncer de reto, e também a quimioterapia, né? E os tratamentos oncológicos que não são quimioterapia. Doutor André, muito obrigada pela sua agradeço, participação eu que aqui no agradeço Vida o Leve. convite. E essa é a mensagem, então, do Setembro Verde. Sentiu alguma diferença, algum sintoma que você não está acostumado? Procura um médico, né, doutor André? Exatamente. Muito obrigada, vai Obrigado.